Que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Nesse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito, Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feita assim. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaríamos de pedir licença a Maria Santíssima para estar falando desse tema hoje, que toda vez que a gente fala de Maria, tem que ter uma cautela muito respeitosa. E o tema de hoje, mãe, nada melhor do que falar de Maria, colocando em questão as suas atitudes, essa mãe maior de toda a humanidade. Eu não tenho muito conhecimento de estudos sobre as passagens de Maria, mas para poder estar falando aqui hoje, eu estou usando aquele conhecimento que a gente vem desde criança com as passagens evangélicas e com as leituras adquiridas, nos estudos aqui da casa e algumas pesquisas que fiz. Então, com muita simplicidade, a gente vai estar falando dessas atitudes dessa mãe maior. E falar de Maria, a gente sabe que ela não veio por acaso, ela já era um espírito muito engrandecido, que reencarnou na Terra para receber o Messias. Ela, muito jovem, recebeu um anjo e ele falando da missão, que ela seria mãe do Salvador. Como ela tinha uma espiritualidade já muito engrandecida, ela se mostrou calma e serena. Ela não
quis debater, quis saber o porquê. Ela apenas foi calma e serena e falou para o anjo: sou a serva do Senhor. E ela também contou com a ajuda no recebimento dessa criança, o seu esposo José, que também foi muito instruído pelo seu mentor espiritual, seu anjo da guarda. Ele recebeu também instruções e eles formariam a família que criariam o Mestre Jesus na simplicidade do cotidiano, porque Deus não confiaria um espírito de tão grande nobreza se os pais não tivessem a humildade no coração e fossem espíritos tão sábios e engrandecidos. E ela, muito jovem, assumiu essa responsabilidade, porque ela já tinha aquela fé viva. Ela era uma pessoa já muito nova, muito religiosa, e ela recebeu a notícia com todo carinho. E Jesus veio naquela simplicidade do lar. Eles não saíram das funções do cotidiano. Jesus, sempre muito esperto, pequeno mesmo, já sabia conversar, acalentar as pessoas, era amigo de todos, tratava todos com o mesmo amor, tantas pessoas, a natureza, os animais, e foi crescendo com os olhos de José e Maria, porque por mais que eles sabiam que Jesus era uma alma nobre e que faria muito pela humanidade, eles não saíram das condições do lado cotidiano para poder ir colocar Jesus no pedestal e fazer ele diferente para que outras pessoas já notassem que ele era diferente. Não, foi sempre com muita humildade, porque quando ele estava ainda nos braços de Maria, bebê, era costume da época de eles apresentarem ao templo, o costume judeu, apresentar. E um velho ancião chega para Maria e fala com toda alegria: não morrerei sem ter conhecido o Salvador. E ele era um profeta também, Simeão, que ele chamava. E a história fala que ele falou para Maria também. Vou até ler para vocês, porque fica mais fácil o entendimento. Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E a ti, falou para Maria, e a ti uma espada traspassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Então ela teve esse alerta, mesmo ela tendo recebido essa profecia, ela se manteve calma nos ensinamentos da criança Jesus. Depois Jesus já mocinho, vivendo ali na humildade do lar, mas sempre revelando muita esperteza, muito sábio, já conseguia falar com os doutores da época. E Maria, de vez em quando, vinha a lembrança da profecia, mas a fé dela era inabalável, ela ficava forte e não deixava isso atrapalhar o dia a dia. E Jesus, mesmo conversando assuntos já muito adiantados para a idade dele, muito sábio, ele poderia ter a chance de estar só envolvido ali com os doutores, de ficar só com eles, como se fosse uma reclusão com eles, estudando. Não. E Maria, numa certa época dessa adolescência, por mais a fé e tudo, ele viu que alguma coisa incomodava o seu íntimo. Jesus viu. Era aquela lembrança da profecia. E ele chegou para ela e perguntou para ela:
Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, Maria respondeu: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Nesse momento, Maria, uma pontinha, ela até queria que ele ficasse mais com os doutores, para quando chegasse a hora das provas, do comprometimento de Jesus, ele está super seguro e ter forças. É coisa de mãe, aquela leve preocupação. Eu tenho fé, mas aquela preocupação natural de mãe. Mas como se estivesse em pleno conhecimento de que se passava no seu íntimo, ponderou ele: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa. E eu escolherei, desse modo, a escola melhor. Nesse momento, Jesus fala com Maria que não era preciso ele estar só envolvido com os estudos ali no meio dos doutores. Ele escolheu ir trabalhar com o Pai, ajudar. E mesmo assim ele exemplificaria, ele dava seus exemplos de humildade, ele teria contato com toda a aldeia lá onde eles moravam, todos os povos lá, e com toda a gente. E ele era uma escola ótima. Resumindo, a escola melhor para ele naquele momento era da família. Era o grande laboratório. E aí foi-se por vários anos trabalhando, até que chega o momento do Cristo sair para divulgar a Boa Nova. E todos nós sabemos, né, dessas passagens, dos exemplos, nas parábolas, né, fala dos milagres. E Maria acompanhando por notícias, aquele coração de mãe com saudade, mas com muita fé, e sabia que a espiritualidade, que Deus estava com o Filho a todo momento, que a providência divina estava sustentando toda aquela ideia do Cristo de renovação. E Maria acompanhou todos os momentos até chegar à crucificação de Jesus. Ela acompanhou todos os momentos, a prisão, os sacrifícios dele, até chegar no momento final da cruz. E como toda mãe, muito emocionada, o vale de lágrimas de Maria era de amor e de dor. Mas, com o espírito engrandecido, ela suportou. Nesse momento, um dos apóstolos de Jesus, João Evangelista, chega e fica junto com Maria. E Jesus, já nos seus últimos instantes, ele olha para Maria e fala: eis aí o teu filho. E fala para João: eis aí a tua mãe. Naquele momento, Jesus queria dizer do grande compromisso que temos com o próximo. Ele não estava só querendo acalentar a mãe, falando: agora ele vai me substituir, ou ela vai ser uma mãe para você, João. Ele queria falar que naquele momento eles iam trabalhar juntos para poder estar propagando a Boa Nova. E Maria, com grande compromisso, seria a mãe da humanidade, dando exemplos de força, coragem e fé. E nessas passagens que fala dos laços espirituais e corporal, eu acho que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E vocês vão estar entendendo melhor essas passagens. Então, e essa primeira parte que fala da infância, da juventude, de das passagens de Jesus, fazendo as suas obras e tudo, o seu trabalho, no livro Boa Nova, vocês vão ter muita informação, é muito bacana esse livro, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E naquele momento, Maria compreendeu que era o momento de renúncia maior da sua alma. Era a lição da família universal colocada em prática pelo Filho amado. Então, João e Maria, depois de uns certos dias, eles foram para um lugar, uma cidade chamada Efésio, e arrumaram uma casa que, com o passar do tempo, foi chamada por algum frequentador de Casa Maria Santíssima. E lá o João saía na divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus. Maria ficava em casa e foi onde ela fez muito atendimento fraterno, como a gente conhece. Deu muito consolo e as pessoas começaram a ir sabendo que ela era mãe de Jesus e também apanhando aquela confiança naquela mulher tão forte, tão sábia e corajosa. E foi muitos que procuraram Maria e tiveram consolo. Idosos, doentes, mães infortunadas a buscavam para serem por elas abençoados. Sentia-se um pouco mãe daquelas criaturas sofridas e lhes falava de Jesus e de seus ensinamentos, como uma mãe fala aos seus amores. Acalmava os corações sofridos com palavras amigas, onde se destacava um quase refrão. É o que a gente fala muito, né, de Maria. E isso também passa. Ela sempre acalmava as pessoas que procuravam ela com esse refrão. Então, gente, ela, uma certa idade, ela desencarnou e ela se engrandeceu mais ainda em espírito, velando por todos os seus filhos, por toda a humanidade. Ela que socorre nas zonas umbralinas aqueles que tiram a própria vida, com todo amor e fervor. Intercessora, intercede por nós, quando estamos com problemas, recorremos a ela. Então, é um espírito de luz que podemos também buscar a ajuda quando fazemos uma oração e pedimos ela para velar pelas nossas famílias. Quando estamos com problemas, ela intercede. Tem até uma historinha que eu achei bacana. Uma paciente no consultório do médico, eles sempre falavam de questões antes de começar a consulta, e dessa vez foi de religiosidade, de religião. Então, quando entrou nessa parte, o médico falou assim, eles eram de diferentes religiões. Ele falou, mas por que sua religião não vê Nossa Senhora como um espírito que você pode já pedir diretamente para ela, interceder? Aí ela falou assim, mas se eu chegar aqui, por exemplo, no seu consultório, é um exemplo, e você não estiver, vamos supor que a sua mãe está ali sentada, como ela vai me passar a receita e saber qual remédio eu devo tomar? Então, eu tenho que pedir para ir diretamente a você, que é médico. Aí ele falou, então vamos supor que você chega, a secretária não está aí, e você encontra minha mãe aqui e fala com ela que precisa consultar urgentemente, e a secretária podia ter te ligado e falando que não tinha horário, e você chega desesperado, e
fala com a minha mãe, não, eu preciso de uma consulta, sabe o que ela vai fazer? Vai fazer eu vir e te consultar e fazer o remédio, porque mãe é assim. Então, eu não sei se eu expliquei direito, mas é a mãe intercedendo sempre pelos seus filhos. E eu achei bacana esse entendimento, né, de Maria, da gente poder recorrer nos momentos difíceis e estar pedindo a ela. Então, em toda mãe há um traço de Maria. São mães que se desesperam diante de um filho dependente químico, mães que dormem em frente aos presídios, esperando o horário das visitas, mães cujos corações se desfazem em saudades do filho que retornou à pátria espiritual, mães que se abstêm de horas preciosas de sono a valer o recém-nascido, um filho doente, ou preocupadas com o filho adolescente que demora no retorno para casa. Vocês desculpem eu estar assim, oscilando aí, porque eu emociono sempre quando esse tema aí, eu não sei se era muito para mim, não. Então, mães que o silêncio de seus atos amam sem interesse, que se oferecem em sacrifício, se necessário for, pelo bem-estar dos seus. Mães que, a exemplo de Maria, sabem servir, se doar, se calar, sabem ouvir. Mães que sempre possuem a palavra precisa, na hora certa e de maneira correta. Mães que, mesmo do outro plano da vida, continuam a zelar e a interceder de Deus pelo filho do seu coração. Mães que fazem do mundo um lugar melhor, embelezando com seus gestos de puro amor. Então, em toda mãe há um traço de Maria. E mesmo que a semente da maternidade não possa germinar nessa existência, para um ou para o outro, nós podemos fazer uma semente, nascer uma semente e ela germinar no nosso coração. Como assim? Acolhendo quem nos passa no caminho. Porque Maria entendeu essa proposta. Ela colheu na sua existência, depois da partida de Jesus, a volta ao plano espiritual, ela colheu a humanidade aqui e continua colhendo. Então, nós podemos, mesmo que nós sejamos desprovidos da semente, da maternidade, nós podemos acolher o próximo, acolher os que passam no nosso caminho, aqueles que nos procuram, seja o familiar, seja pessoas, que seja só um dia, que seja os animais, que seja todos, porque o grande compromisso que Deus quer da gente é amor ao próximo. Essa foi a proposta de Jesus. Lembremos de Madre Teresa de Calcutá e sua magnânima sabedoria sobre a maternidade. Ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado, aprendido. Então, a responsabilidade de uma mãe, que é o tema de hoje, o tema desse mês, do mês de maio, que sempre é muito falado, é de grande compromisso. Se os filhos fazem as escolhas, sejam boas, que não sejam, e nós fazemos tudo na questão do caminho reto, eles têm suas escolhas e nós não podemos interferir depois de uma certa idade, que nós possamos estar rogando a Deus para que estejam parando,
e que ele possa estar sendo abençoado. E se não vão para um caminho reto, e se nós já fizemos tudo, e a gente acha difícil e fala, eu já fiz tudo o que eu podia, e a gente entra no desespero, nessa hora vamos lembrar de Maria e falar, tudo isso passa, e vamos pedir à mãe Maria para estar olhando por esse filho, pedindo a Jesus para estar abençoando. Porque uma vez Jesus falou a Maria também, ora, tenha fé e silencia. Então, em todos os momentos, bons ou ruins, não vamos nos levar ao desespero e vamos orar, ter fé e silenciar que tudo está sendo, tudo tem seu ajuste, está dentro das leis divinas. Boa noite a todos.